Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma videoaula de Química, do assunto de Química Orgânica. Essa é uma videoaula do PIBID da UFBC, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E essa já é a nossa terceira aula, talvez. Eu vou colocando os vídeos aí no canal e talvez na playlist para ajudar vocês, mas eu acredito que essa seja a nossa terceira aula. Atenção ao título, que eu acho que vai ser mais fácil. E a nossa aula de hoje é sobre a representação dos compostos orgânicos. Essa aula é interessante, essa aula é bom se atentar, então preste atenção aí, é importante saber, tá? Bom, a primeira fórmula de representação, né, é a fórmula molecular, que é a fórmula que indica os elementos e o número de átomos de cada um deles na substância. Então, a gente tem aqui um exemplo, C2H6O, é a fórmula molecular. No caso, essa fórmula é do etanol, nosso famoso álcool. Então, ele, na fórmula molecular, vai contar, né, vai nos dizer quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem nesse composto orgânico, né, nessa substância. Então, no caso aqui tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Em algumas questões, né, de cálculo, estequiometria, vai falar da porcentagem dessa substância, qual é a porcentagem de carbono, qual a porcentagem de hidrogênio, qual é a porcentagem de oxigênio. Então, fórmula molecular é bem comum pra gente, porque é bem mais fácil de escrever do que aquele composto C, o tracinho da ligação, o H, enfim. E principalmente nessa parte de estequiometria, cálculos, também é comum aparecer, né? Então, o próximo é a fórmula estrutural plana, que a gente já viu nas aulas anteriores, que indica a disposição dos átomos que compõem os elementos químicos, assim como as ligações entre eles. Então, ao contrário do outro, o outro aparece pra gente o número que tem de cada carbono e de cada hidrogênio, de cada oxigênio. Esse aqui vai falar pra gente qual é a disposição dos átomos. Então, a gente vai perceber que o hidrogênio está ligado ao carbono e o oxigênio está ligado ao carbono também, que está ligado ao hidrogênio. E esses detalhes que também pra gente da química orgânica é muito importante saber, principalmente na área de nomenclatura, que eu tô falando aqui já tem algumas aulas, vocês já devem estar, meu Deus, eu não aguento mais ela falando sobre nomenclatura, mas é porque nomenclatura de química orgânica é importante, então eu vou bater nessa tecla, até vocês entenderem e colocarem na cabeça de vocês. E quando chegar a aula de nomenclatura, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, esse aqui fala sobre a disposição, o outro fala sobre os números, mas a fórmula estrutural plana também conta pra gente a quantidade de carbonos, a quantidade de oxigênio, a quantidade de hidrogênio. Basta a gente contar. Então, nesse aqui, a gente também tem 2 carbonos, tem 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Logo, esse também é o etanol. E também a fórmula de linhas. Fórmula de linhas. A fórmula de linhas é bom dar uma estudada, uma revisada. A fórmula de linhas é uma forma de representação que os carbonos são representados por apenas retas. Então, em zigue-zague. Então, a gente vai perceber que tem um carbono aqui no cantinho, né, no finzinho dessa primeira reta, no vértice, né, e o OH, mas os carbonos vão ficar omitidos e os Hzinhos, né, os hidrogênios ligados aos carbonos também vão ficar omitidos. Então, aqui a gente também tem um carbono, 2 carbonos, então são 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 H. E esse também é o etanol. Veja, eu mostrei aqui para vocês 3 formas de representação diferentes do etanol. Podia também ser de outro composto, mas o etanol aqui nesse momento é o mais simples. Mais pra frente a gente vai ver outros compostos um pouco mais... com mais carbono, com mais hidrogênios, com outros heteroátomos. Mas o importante é a gente saber, né, essas formas de representação, como eu disse pra vocês. Essas 3 são, assim, básicas. Pode acontecer, um detalhe, pode acontecer dessas formas de representação se misturar. Então, às vezes, tem uma fórmula de linha, que aí vai ter um CH3, então é bom ficar atento. Enfim, é uma parte da química orgânica que, assim como essa de contar carbonos, né, carbono primário, secundário, terciário, que foi
em uma aula anterior, se eu tô bem lembrada. Aqui também é importante dar uma estudada, também é importante dar uma revisada, fazer alguns exercícios. Enfim, é você tirar um pouquinho do seu tempo e dar uma revisada. Então, essa foi a aula, essa videoaula de hoje, de agora. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham entendido. E é isso, muito obrigada e bye bye pra vocês, bons estudos, se dediquem pra estudar química orgânica. Tchau, tchau.